A gente começa falando da Assembleia Legislativa, que ligou o famoso modo turbo, como diz Giuliano Pedroso. Prossegue com os trabalhos acelerados por lá. Hoje serão 4 sessões, uma é ordinária, que já estava prevista, e 2 são extraordinárias, aquelas que são marcadas depois. E também vai ter uma outra sessão que foi antecipada, que aconteceria amanhã, mas veio para essa terça-feira. Entre as votações está o projeto que firma o acordo entre o governo do estado, a Prefeitura de Curitiba e também o Clube Atlético sobre as obras na Arena da Baixada. Com a confirmação dessa pauta de votações para hoje, os deputados e deputadas já entram em recesso a partir desta quarta. Para isso, os parlamentares farão um esforço concentrado, participando aí de 4 sessões plenárias. Vai ser uma ordinária, 2 extras e uma antecipada de amanhã. Entre os projetos que serão analisados está o que reajusta a gratificação recebida por militares que atuam como diretores e monitores dos colégios cívico-militares do Paraná e por integrantes do Corpo de Militares Estaduais e Nativos Voluntários. Outra proposta que será votada é de autoria do Executivo Estadual e ratifica o acordo celebrado entre o Estado, o Clube Atlético Paranaense e a Prefeitura de Curitiba sobre as obras realizadas no estádio da Arena da Baixada para a Copa do Mundo de 2014. No decorrer do processo e também com o aumento do valor da obra, que chegou a mais de 340 milhões de reais, as partes começaram a debater os termos do acordo original na Justiça e o Tribunal de Contas do Estado. Com a nova pactuação, o Atlético começa a quitar a dívida e os entes públicos também aportam recursos extras para encerrar o processo, segundo a determinação do Tribunal de Contas do Estado. O texto que será analisado pelos deputados autoriza o governo a pagar uma indenização no valor de 73 milhões de reais para o clube. O pagamento cumpre a decisão do Tribunal de Contas para quitação de obrigações decorrentes do convênio tripartite formado para a obra no estádio da Arena da Baixada. A Prefeitura de Curitiba também vai pagar o mesmo valor como indenização. Já o Atlético vai depositar inicialmente o valor de 50 milhões de reais e mais 43 milhões em 12 vezes. Este acordo entre as 3 partes foi celebrado na semana passada, com a deliberação favorável do Conselho do Ministério Público e apoio do Tribunal de Justiça. O caso se arrasta há 13 anos e está caminhando agora para um desfecho. O deputado Ademar Traiano, do PSD, que é o presidente da Assembleia Legislativa, já tinha antecipado durante a sessão de ontem que a intenção do Legislativo era zerar a pauta de votações o quanto antes. Vamos ouvir. Pauta cheia, estamos em final do processo legislativo, encerramos dia 12 e, portanto, todas as matérias pendentes, matérias oriundas do governo do Estado, outras que também chegaram aqui do Tribunal de Justiça e Ministério Público, nós precisamos votar até o dia 12. Então, pretendo fazer sessões extraordinárias, tantas quantas forem necessárias, para que a gente possa zerar a pauta. Também durante a sessão de ontem, o deputado Ademar Traiano confirmou que a mesa executiva da casa vai alterar o horário de expediente dos servidores durante a Copa Feminina de Futebol. A mudança foi proposta pela deputada Mabel Canto, do PSDB, por meio de um requerimento que foi acatado pela mesa executiva. A Copa do Mundo começa no próximo dia 20, na Austrália. Na primeira fase da competição, o Brasil entra em campo nos dias 24, 29 e também no dia 2 de agosto. A gente viu aí o modo turbo, como anunciamos, que foi ligado na Assembleia Legislativa. É sempre uma correria antes dos recessos parlamentares, tanto esse no meio do ano quanto aquele no final. Os deputados apertam a pauta, antecipam sessões, porque eles querem o quanto antes, na teoria, voltar para as bases eleitorais. Mas a gente sabe que isso está muito mais relacionado ao descanso. Muitos deles viajam, aproveitam aí esse período de férias de meio de ano, apesar deles gostarem de chamar de recesso, a gente dá nome às coisas como elas são. Então, é sim férias de meio de ano para os deputados, LDO já liquidada, que é uma votação obrigatória antes do recesso, e agora outras pautas também mais polêmicas foram antecipadas nas últimas semanas, como o reajuste de servidores, toda aquela polêmica envolvendo também a reestruturação dos cargos e carreira da Polícia Civil. Tudo isso resolvido, agora ficam alguns pequenos projetos, apesar que esse do Atlético chama bastante atenção, é um assunto que gera debate, gera polêmica, e agora a gente encerra também com essa discussão, Pedroso, de folga nos dias de jogos da Copa do Mundo de Futebol feminina. Olha, essa questão do
né, se você vai folgar, se você vai ter um horário diferenciado de trabalho com relação aos jogos da Copa de Futebol Feminino. É uma coisa tão esdrúxula. Vamos lá, eu entendo que todos nós, quem gosta do futebol, deve apoiar, quem precisa ali, quer assistir, talvez se organize, mas você imaginar que dentro do serviço público você vai organizar ali para que as pessoas tenham um horário diferenciado, chega muito perto de quase de um escárnio, Beatriz, pensando em todos os trabalhadores brasileiros que cumprem rigorosamente ali o seu horário. Mas eu entendo também que esse projeto ele tem uma importância de conscientização. Se o objetivo é esse, talvez você discutir o horário diferenciado, ele não caberia tanto, mas talvez você conscientizar, divulgar, trazer mais o debate com relação a uma maior igualdade entre os dois esportes, principalmente quando você, né, tiver a possibilidade de alcançar audiências parecidas. Porque é isso que acaba sendo o grande determinante sobre os valores, sobre a atenção, sobre principalmente a questão da transmissão ali do futebol. Então, quando a gente olha por esse aspecto da conscientização, a gente entende. Agora, na questão do tratamento diferente do expediente, leva a questionamentos e com certeza incomoda o famoso pagador de impostos. Mas agora vamos discutir um tema que é realmente impactante e tem um aspecto pedagógico, que é essa questão do convênio tripartite entre Clube Atlético Paranaense, Prefeitura de Curitiba e Governo do Estado. Veja o seguinte, por conta da Copa do Mundo, né, se tomou uma decisão, o Estado brasileiro, pensando agora, né, no Brasil como um todo, se candidatou ali, apresentou as sedes, as capitais se candidataram, quero que lembre-se disso, as capitais, todas elas disseram, não, a gente quer receber aqui a Copa do Mundo, nós vamos nos estruturar, porque ele vem as obras, né, principalmente do PAC, da Copa do Mundo, então nós teremos novos investimentos e isso será bom para as cidades. Perfeito, se entendeu que isso era relevante e que faria bem ao Brasil. Depois nós sabemos de todo o desfecho, as manifestações na Copa das Confederações e depois o vexame que acabou sendo futebolisticamente a Copa do Mundo e também o vexame dos escândalos de corrupção, por mais que o atual presidente da República negue, diga que não aconteceu nenhum tipo de desvio nas obras, que tudo correu dentro da mais absoluta normalidade. Qual é a lição que a gente pode tirar daí? A primeira delas é que quando você percebe o Estado querendo interferir, querendo garantir algum tipo de investimento, interferir na execução desses grandes projetos, desse tipo de coisa, no final do dia, quem paga a conta daquela festança toda somos nós. 13 anos depois, a gente está discutindo como ressarcir os prejuízos adicionais que ali aconteceram, Bia. Então, veja lá. Teve a construção do estádio, né? O município e o estado incentivaram ali que o Atlético Paranaense construísse, fizesse a sua obra do estádio, o clube se beneficiou, mas só fez esse tipo de investimento porque o estado disse, não, é importante, vai lá, a gente garante que nós vamos te dar um suporte, vamos participar. É isso. Quando o Estado resolve participar, ele está participando com a nossa carteira, com a minha, com a sua, com o dinheiro de todos os impostos. Olha esses valores que vão ser transferidos para a CAP-SA, que é uma empresa, né, de propósito específico que foi utilizada para poder realizar esse acordo. Olhe bem, para todo esse dinheiro, saiba o seguinte, ele é dinheiro que está saindo dos cofres da Prefeitura, ou seja, IPTU, ISS e outras taxas e contribuições que a Prefeitura consegue arrecadar, e quando você olha para o Estado, está saindo do teu ICMS, está saindo do IPVA, está saindo de todo esse caixa estadual para justamente ser transferido ali por uma obra que aconteceu há 13 anos atrás para a Copa do Mundo. Então, pelo menos a gente aprenda essa lição. Não adianta você querer fazer festa passando a conta no cartão de crédito, deixando a conta lá para frente, porque esse dinheiro, Bia, ele acaba sendo cobrado e somos nós mesmos que pagamos. Então, menor interferência. Talvez no futuro outros grandes eventos, grandes projetos, talvez possam ser ali localizados e identificados, maneiras que a iniciativa privada se candidate, coloque ali a possibilidade desses estádios, coloque inclusive o que cabe à iniciativa privada e deixe para o poder público o que cabe ao poder público, porque vamos combinar uma coisa, eu não sei se a turma, né, Coxa Branca, os torcedores do Paraná, os torcedores do Cascavel, os torcedores ali do Londrina, do Arucó, lá de Maringá, se todo mundo está feliz em perceber que parte ali do dinheiro está sendo transferido para ajudar, né, ter ajudado a construir ali a Arena da Baixada. Então, eu acho que geram questionamentos, o clube não tem culpa, ele participou de um acordo, mas para nós, no mínimo, Bia, tem que ficar a lição, porque vamos combinar, né? É muita desorganização a gente pagar mais de uma vez por uma obra que talvez não fosse a prioritária naquele momento e não sei se é prioritária hoje.
A gente tem, além dessa obra, né, que foi finalizada e já gera bastante polêmica, dezenas, né, de outras obras da Copa do Mundo de 2014 que sequer foram finalizadas. Então, se já gera polêmica o fato de um estádio ter sido concluído e agora tem essa discussão em torno dele ser da iniciativa privada, pago com dinheiro público, imaginem só aqueles serviços que começaram, não terminaram, e aqueles que também não começaram, mas também tiveram recursos injetados Brasil afora. Esse é um assunto que está gerando bastante polêmica aqui na internet, no nosso canal do YouTube Jovem Pan Grupo RIC. Você quer deixar a sua opinião, é só acessar e comentar lá através do nosso chat. Ao longo do jornal vamos trazer mais detalhes sobre isso, também discutir aí com as opiniões apresentadas até o momento.